noite a todos os irmãos presentes, encarnados, desencarnados. Que a paz de Jesus esteja aqui no nosso coração e assim permaneça. Que carreguemos a paz do Mestre conosco, né? Quando voltarmos para os nossos lares. Agradecer o convite de última hora do nosso irmão Aureli. Para mim, eu já estava com saudade dessa casa. Grande satisfação, cada vez mais, cada vez maior. Depois então de conhecer a casa mais a fundo, aí, as dependências e os trabalhos que a casa tem, né? A gente vê o carinho e a dedicação em tudo que fazem aqui, e isso nos traz tanta satisfação, né? De sermos espíritas, de sermos irmãos, de sermos filhos de Deus, de estarmos nessa doutrina do Evangelho redivivo. É tanta bênção que nós temos na nossa vida que nada passa a ser sacrifício, né? E a leitura de preparo tem tudo a ver com o nosso estudo, quando diz que sem esforços, né, sem dedicação, sem sacrifícios, nós não conseguimos progredir, né? Seguir adiante e galgar um lugar mais feliz na nossa vida mais à frente, numa vida futura, né? No plano espiritual, na próxima encarnação, porque quem de nós não espera a felicidade, não almeja a paz, né? Mas o que será que estamos fazendo, trabalhando para conquistá-las, né? Então, a lei do menor esforço, a zona de conforto que a gente não quer largar por nada, né? Faz com que a gente retarde o nosso crescimento, né? O nosso avançar. Então eu trouxe hoje, meus irmãos, eu não consigo desgrudar desse livro aqui, esse pequeno livro que se chama Ramos da Videira. Eu até tirei um texto dele para falar hoje para os nossos vovôs lá do Laje, sempre tendo o cuidado de levar para eles o Evangelho de Jesus, os ensinamentos do Mestre, de uma forma que eles possam compreender, né? Talvez os desencarnados lá presentes estejam mais aptos para, mais receptivos ou mais compreendedores das verdades espirituais. Mas os nossos irmãozinhos lá já estão velhinhos, né? A sua maioria, muitos doentes e tal. Então a gente tem sempre a preocupação, o cuidado de passar para eles o que a gente apreende desses livros maravilhosos, mas com toda a didática, né? De uma forma bem simples, bem, né? Que eles possam entender e prender a atenção deles, né? Então, hoje eu trouxe deste livro, Ramos da Videira, que é de autoria do Espírito Irmão José, e através da psicografia de Carlos Bacelli. E eu escolhi porque esse livro tem muitos títulos, né, muitos textos distintos uns dos outros, assuntos diversos. Então eu escolhi o Cristo Crucificado. Esse título me chamou a atenção e eu abri aleatoriamente, como eu sempre faço nesse livro, e esse título me causou um pouco assim de surpresa, de tentar entender o que estaria, né? O que viria de ensinamento diante desse título. É só começar a falar que eu começo a ficar com calor. Então, o Cristo Crucificado, a gente vai lendo o texto e vai tentando compreender. São palavras de Paulo na primeira carta dele aos Coríntios, capítulo 1, versículo 23. E ele começa assim, Paulo: mas nós pregamos a Cristo crucificado. Vou repetir, mas nós pregamos a Cristo crucificado,
escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Então, logo de cara, Paulo vem advertir sobre como nós, aquela época, eu digo nós porque somos nós reencarnados, né? Humanidade terrena, que aquela época não conseguiu, na sua maioria, na maioria do povo judaico, compreender a proposta, né, de vida, de ensinamentos do Mestre Jesus para cada um de nós, para a humanidade inteira, né? Para toda a posteridade. E então, Paulo diz isso, que nós pregamos a Cristo crucificado, colocando Cristo na cruz como alguém que fracassou, como alguém que não conseguiu passar a sua proposta de forma redentora, talvez, não é? Como se Jesus tivesse de fato fracassado, que o fato dele ter parado na cruz, tendo sido morto, que ele não conseguiu dar conta do recado, que ele não conseguiu levar a sua meta adiante. Visto que naquela época o povo judaico, eles esperavam o Messias, né? Já era previsto e eles esperavam ansiosamente que o Messias chegasse. Só que não um Jesus de puro amor, um Jesus manso, pacífico, né? Que ensinava a dar a outra face, que propunha aos homens que amassem os seus inimigos, né? Que cultivassem na mansuetude a tolerância, a igualdade entre os homens, né? E tantas outras coisas tão maravilhosas que Jesus ensinou. Eles esperavam um Jesus que viesse às guerras, que viesse para a violência, a coação, a coerção, através da agressividade, porque era o que eles conheciam até então. Um povo que durante séculos havia sido de toda forma escravizado, né? Um povo explorado, um povo massacrado, que esperava ir à forma, já que o Salvador da humanidade estava para vir e libertá-los de todo o jugo romano, né? Então, eles esperavam que Jesus viesse assim, com todo, talvez, um poderio bélico, não é? Demonstrando um poder acima dos homens de poder da época. Mas não foi isso que Jesus veio mostrar para nós, exemplificar para nós, ensinar para nós, né? Então, para os judeus, ou para a grande maioria, Jesus foi só mais um profeta. E eu fico pensando que coisa mais incoerente, não é? Justamente o povo escolhido, né? O povo que estaria preparado para receber o Messias, né? O povo que acreditava num Deus único, o povo que há muito propagavam entre si a vinda do Salvador, né? Bom, Jesus então veio com sua proposta revolucionária, mostrando para nós que, como nós hoje entendemos, através da doutrina espírita, que fora da caridade não há salvação, que é preciso amarmos uns aos outros. E até hoje nós ainda estamos engatinhando nesses quesitos, né? Ainda achamos que o irmão é aquele, talvez, consanguíneo. O irmão é aquele com quem eu me dou bem, aquele que me faz bem, e para por aí.
quando Jesus prolonga isso, estende isso para toda a humanidade, né? Então, o irmão que hoje me fez lembrar que agora Jesus perguntando quem são meus irmãos, quem é minha mãe, não é? Se não toda a humanidade terrena, né? Então, meus irmãos, o que seria o reino de Deus se não aquele conquistado através da nossa própria evolução, dia após dia, passo após passo, encarnação após encarnação, compreendendo pouco a pouco, de fato, a essência dos ensinamentos do Mestre Jesus, não é? Nós estamos a caminho da nossa felicidade, da felicidade buscada, almejada, porém, ela não se conquista da noite para o dia, nem muito menos de forma imediatista como nós teimamos em buscar. Através do que a gente consegue apalpar, através das coisas do mundo material, e nós já temos inúmeras provas, talvez até através de nós mesmos, da nossa própria experiência, que as coisas da matéria não são as que nos fazem verdadeiramente felizes, né? Mas ainda assim, imediatistas como somos, continuamos persistindo em procurar a felicidade onde ela não se encontra definitivamente, né? Então, o reino de Deus, o reino que Jesus propaga e promete a cada um de nós, é justamente aquele que nós conquistamos dentro do próprio coração. Não é um lugar circunscrito, não é um lugar físico, mas quando nós conquistamos esse reino de Deus dentro de nós, nós podemos sentir que, pelo menos em alguns momentos da nossa existência, vislumbrar essa possibilidade, essa sensação, esse estado de espírito, né? Quem nunca, né, se sentiu num nirvana? Quem pelo menos uma vez na vida não se sentiu pleno, feliz? Pena que não dura muito, né? Porque a felicidade ainda não é deste mundo. Mas é possível, já é possível sentir, ter momentos de felicidade, pelo menos de satisfação pessoal, de bem-estar, né? E isso se deve ao que nós fazemos hoje aqui, estarmos procurando a felicidade através do conhecimento da verdade. Porque, sem dúvida nenhuma, quando nós conhecemos as verdades espirituais, nós passamos a saber onde procurá-las, né? E conseguimos, às vezes, colocá-las em prática. Então, um trabalho como essa casa aqui faz só pode dar frutos de felicidade no coração, no mínimo de bem-estar, de sensação de dever cumprido. E eu ouso dizer que isso é felicidade aqui na Terra. É o que a gente pode conquistar por hora, não é? Então, enquanto a gente estiver vivenciando os nossos dias, as nossas experiências de forma egoísta, esquecendo que há um mundo à nossa volta e um mundo muito necessitado, e que nós, na maioria das vezes, nós aqui encarnados, somos privilegiados de estarmos numa casa como essa, de termos o conhecimento que já galgamos, do privilégio de ter o Evangelho redivivo nas nossas mãos, coisa que muita gente não teve ainda nesta encarnação, não é? E fica batendo cabeça por aí, sem compreender as verdades de Deus, sem compreender o motivo do sofrimento, do próprio sofrimento, do sofrimento dos seus irmãos mais próximos, e sofrem sem saber por quê ou para quê, né? Nós não, nós já somos privilegiados.
Não que não vamos sofrer, não que vamos estar livres de qualquer tipo de doença, de revés na vida. Não, muito pelo contrário. Até dizem que quando a gente vira espírita parece que sofre mais por uma questão de discernimento, de conhecimento das coisas, né? Agora, sofre como? Aprende a lidar com as coisas difíceis da vida de uma forma bem mais branda, né? A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Então, quantas vezes a gente lá atrás, talvez há 1 década, 2 décadas atrás, fazia verdadeira desgraça, qualquer acontecimento da nossa vida que nos tirasse a paz, o equilíbrio. E talvez hoje, se passássemos pela mesma coisa, pelo mesmo sofrimento, já tiraríamos de letra, não é? Visto que o conhecimento de fato nos liberta. Então, Jesus veio para isso. Jesus veio me ensinar a viver, a bem proceder e até a bem sofrer. Então, quando o mestre, lá no jardim de Getsemane, em que ele orava, naqueles momentos finais antes dele ser capturado, ele em comunhão total com Deus Pai, neste momento de oração, eis que chegam os guardas, os soldados lá do Sinédrio para capturá-lo, tendo sido entregue nas mãos deles pelo próprio apóstolo Judas. E ele mostra ali, naquele momento, a que veio, mais uma vez. Quando Pedro desembainha a espada e tenta ou consegue decepar parte da orelha de um daqueles soldados, ele diz a Pedro: embainha a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Mostrando para nós a necessidade da compaixão, a necessidade da mansuetude, da pacificação, da tolerância, do perdão. Tanta coisa envolvida numa só atitude ou numa só frase de Jesus. E Jesus rende-se, entrega-se, e depois nós já sabemos tudo o que acontece, até chegar à morte de cruz. Então, Jesus, quando reúne-se aos seus 12 apóstolos, já com a intenção de encaminhá-los para prosseguirem na propagação da Boa Nova em duplas, Jesus diz a eles que eles fossem primeiro aos judeus, propagar a Boa Nova, promulgar o Evangelho, ficando assim aos povos pagãos, aos gentios, a missão dada a Paulo de Tarso, que mais tarde viria realizar essa tarefa tão árdua de levar aos povos pagãos o Evangelho do Cristo. E ele fez isso com maestria. Logo ele, Paulo, que a princípio, nos seus primeiros 30 anos de vida, serviu a Deus de forma muito equivocada, mas ainda assim se sentia sendo fiel a Deus Pai. Perseguiu os judeus, a todos aqueles que propagavam as ideias do Cristo, até conhecer o próprio, já desencarnado, o nosso Mestre, que surge com aquela luz infinita, mostrar-se para Saulo até então, perguntar a ele: por que me persegues? Dali em diante, um novo homem surge. Então essa transformação, essa conversão de Paulo foi tão abrupta. É lógico que ele precisou de anos para estudar o Evangelho, para reunir tudo aquilo que vinha de ensinamento do Mestre, para
para despojar-se de tudo aquilo de ruim que ele cultivava na alma até então. Então, de doutor da lei, ele vira o apóstolo dos gentios, mas antes passa pelo deserto e fica anos e retoma uma posição humilde de tecelão e passa a viver de forma humilde, procurando a sua paz, procurando ao que verdadeiramente ele veio nessa encarnação, né? Então, nos seus outros mais de 30 anos seguintes, da sua conversão em diante, ele continua sendo fiel a Deus, mas dentro dos preceitos de Jesus sempre. Então, quando nós reproduzimos essa frase lá do começo, que nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios, a gente pode linkar, fazer uma associação, talvez, com Judas, o apóstolo Judas, o traidor. Eu não gosto de nomeá-lo assim, não, porque Judas, com toda certeza, já não se sente mais o traidor de Jesus, não é? Visto que tantos anos se passaram e ele teve muito tempo para se redimir, assim como nós também temos, né? Quem nós fomos há 2000 anos atrás? Não temos ideia. O fato é que, naquela época, Judas talvez fosse a maior das representações do não entendimento da proposta do Cristo, né? Proposta de amor, de mansidão, de paz. E então Judas, na sua ignorância espiritual, tenta incitar Jesus, né, a se rebelar, a mostrar o seu poder de forma completamente diferente da proposta do próprio Cristo. E quando Judas percebe que Jesus deixou-se imolar, pois que ele era e é e sempre será o Cordeiro de Deus, Judas vê a grande bobagem que fez, traiu o Salvador da humanidade. Não conseguindo segurar a culpa, o remorso, fez o que fez. E mais uma vez o Mestre Jesus mostra para nós, quando se desprende definitivamente do corpo físico na cruz, vai mostrar para nós mais uma vez a sua compaixão, o seu amor incondicional por cada um de nós, indo às zonas trevosas consolar aquele seu discípulo, aquele seu apóstolo traidor. Se nós fôssemos pegar cada uma das lições que o Mestre deu, não só através das suas parábolas, dos seus ensinamentos, mas também dos seus exemplos, dia após dia, meus irmãos, talvez nós já estivéssemos um pouquinho melhores, espiritualmente, moralmente, né? Se estudássemos mais a fundo tudo aquilo que o Mestre Jesus ensinou para nós, né? Quem sabe já não estaríamos um pouco melhores, né? Então, continuando o texto aqui, fala assim: então, aceitando o martírio que lhe foi imposto, Jesus ensinava que as esperanças do homem sobre a terra, concernentes à felicidade inalterável a que aspiram, devem se concentrar na vida além do véu das ilusões materiais. Jesus aceitou o martírio com resignação, pois que compreendia, tinha total consciência da sua missão. Jesus, sendo quem é, só poderia agir da forma que agiu, deixando-se imolar até o fim. Logo ele, que não tinha pecados,
fora crucificado entre dois ladrões. Logo ele, que só trouxe a paz, o entendimento, a consolação, passou por tudo que passou. Mas eu creio, meus irmãos, que o que ele passou, o seu martírio, o Gólgota, tudo aquilo de ser maltratado, todas aquelas coisas que a gente prefere nem pensar, talvez não tenha sido o que mais doeu a Jesus, o coração do Mestre, mas sim ainda a ignorância do ser humano. Claro que o Mestre Jesus compreende as nossas limitações, as nossas mazelas morais, todas elas, porque sabe também, por outro lado, do imenso potencial que cada um de nós tem, mesmo nós ainda tão pequeninos espiritualmente, né? Mas eu creio que devia doer muito no coração do Mestre ver o quanto nós ainda não sabemos o que fazemos, né? Mas ele nos espera evoluir pacientemente, com muito amor no coração, infinito amor, não é? Então, essa felicidade inalterável que nós aspiramos, como diz irmão José no texto, deve se concentrar na vida além do véu das ilusões materiais, diferente do que nós geralmente entendemos, né? Que nós precisamos buscar a felicidade que não está neste mundo ainda. Só de saber que a Terra, em breve, talvez muito em breve, se torne um mundo de regeneração, um mundo muito mais agradável de se viver, mais ameno, onde haverá harmonia entre os povos, entre os seres humanos, onde todos se tratarão como irmãos que de fato são. Só de saber que estamos prestes a entrar no mundo de regeneração, e tomara que todos nós estejamos aptos para merecê-lo, para poder continuar na Terra. Às vezes eu ouço alguém falando: esse mundo está muito perdido, as coisas estão muito difíceis por aqui. Nós sabemos que sim, né? Ainda há muita desigualdade, muita matança, muita ignorância, muita violência, né? Muito egoísmo, muita vaidade, muita ganância. Tudo isso junto, misturado. Mas nós entendemos que aqueles que não coadunarem com as energias deste planeta que está prestes a se transformar num planeta regenerado, vamos ser expelidos, expurgados deste orbe. Então aqueles que dizem: não quero mais voltar para esse planeta não, que Deus me livre disso aqui. Essa terra está uma tristeza, isso aqui está muita coisa ruim acontecendo, não quero. Se eu puder ir para outro planeta, nossa, se a gente puder pedir a Deus de joelhos que a gente consiga permanecer nesse planeta, nós já estamos muito no lucro, meus irmãos, muito no lucro, né? Então que façamos hoje, talvez, nos dizem os bons espíritos, que talvez seja essa a nossa última oportunidade encarnados. Será? Será que não teremos outra chance? Pelo andar da carruagem, do jeito que hoje os jovens já não querem mais terem filhos, não é? Isso está virando coisa rara. Os espíritos já não estão mais conseguindo reencarnar como deveriam, não é? Tantos de nós desencarnados lá do outro lado da vida, esperando naquela fila para poder reencarnar, para poder ver se a gente consegue correr atrás do prejuízo de tantas e tantas vidas pregressas, com tanto erro, né? Com tanta
bobagem que a gente precisa hoje tentar consertar, né? Então, que a gente possa pedir a Deus misericórdia para nos dar mais uma oportunidade da gente voltar. Mas privilegiados somos de estarmos aqui hoje. Quantos anos, quantos dias, quantos meses temos pela frente ainda nesta encarnação presente? Que nós possamos abrir os nossos olhos e ter olhos de ver para as belezas da vida, para as bênçãos que Deus nos dá todos os dias, pelas oportunidades de cada dia levantar da cama e fazer algo em prol do próprio crescimento, do próprio restabelecimento com as leis de amor do Pai, não é? Só cabe a nós. Os bons espíritos nos dizem: vocês têm que ter só um pouquinho de força de vontade, e muitas vezes nem isso a gente tem. Eles não esperam nada demais, nada do que a gente não pode dar de nós. Somente força de vontade, entendimento de que estamos na Terra, não um passeio. Que não é um parque de diversões como a gente tenta fazer que seja. Isso aqui é uma escola, de fato. Nós vemos pelos exemplos das vivências de todos nós que é uma escola e um hospital. Às vezes até eu diria um manicômio, porque comporta às vezes tantos de nós tão desequilibrados, tão insanos nos nossos pensamentos, nas nossas ideias, nas nossas palavras e atitudes, não é? Então, meus irmãos, que a gente busque o Evangelho do Cristo, porque não há outro roteiro melhor, mais eficaz para a gente poder se reestruturar como espírito imortal e fazer jus à bênção da vida que Deus nos deu. Nos deu lá atrás. Não temos ideia de quando que fomos criados misericordiamente pelo Pai. E desde lá, desde então, cada uma dessas centelhas divinas estão por aí, vivenciando suas questões, tentando amadurecer, tentando fazer jus ao presente da vida que Deus nos deu e também ao livre-arbítrio, que talvez seja uma das maiores bênçãos depois da vida em si. Não é? Que possamos utilizar o nosso livre-arbítrio de uma forma mais equilibrada, mais inteligente até. Porque tem vezes que parece que a gente gosta de sofrer, né? Parece que a gente gosta de sofrer, porque a gente busca o sofrimento. Nem sempre por ignorância, mas por teimosia, por preguiça, de querer sair, de fazer uma forcinha a mais para sair da zona de conforto, né? E buscar o que realmente nos convém, como Paulo disse. Então, eu coloquei uma frasezinha, uma perguntinha que é assim: quer felicidade? Planta aqui e colhe lá. A gente não quer plantar aqui e quer colher aqui o que nem plantou. Então, se a gente tem um entendimento de que a vida continua, que nós somos espíritos imortais, e de tudo que Jesus falou concernente à felicidade da vida futura, a gente vai plantar hoje sem estar esperando a recompensa hoje. Porque certamente a recompensa virá infinitamente maior. Os espíritos nos dizem isso. Infinitamente maior do que nós podemos conceber. Um ato de amor não cobre a multidão de pecados? Então, quantos pecados temos na nossa lista do passado de vidas pretéritas? E quanto de amor, quantos atos, pequenos atos de amor a gente foi capaz de realizar nessa encarnação? Então, essa contabilidade divina, ela é muito misericordiosa. É justa, porém misericordiosa também. Então, meus irmãos,
continuando o texto aqui, fala assim: a sua resignação, a resignação de Jesus, não deve ser confundida com o conformismo daqueles que, julgando estar assinalados pelo destino, nada fazem para superar-se em seus próprios limites. Jesus foi resignado porque Jesus tinha um entendimento das coisas. Claro que infinitamente mais do que nós temos, né? Nós temos uma visão muito limitada, principalmente enquanto encarnados, né? Mas Jesus sabia de tudo, sabia do seu propósito e principalmente foi, é e sempre será fiel, muito, infinitamente fiel a Deus nosso Pai. Sabendo que Deus é fiel a cada um de seus filhos desde da sua criação, cabe a nós um pouquinho que seja de reciprocidade para com Ele, não é? E Jesus tinha e tem isso de sobra, né? E nos ensina com seus exemplos o tempo inteiro. Está tudo no Evangelho, né? Então, a sua resignação não deve ser confundida com o conformismo, né? Então, todas as atitudes, os exemplos do Mestre servem para a nossa vida cotidiana, né? Então, ser resignado diante do que Deus nos manda, porque tudo é para o nosso aprendizado, nada para a nossa punição ou castigo, coisa que a gente acreditava até bem pouco tempo na história da nossa humanidade. Hoje a gente entende que tudo tem um porquê. A lei de causa e efeito, de ação e reação, né? Então a gente hoje já sabe que não dá mais para ficar fazendo papel de pobre coitado, né? Não dá mais para se fazer de vítima. Não existe vítima, né? A vítima de hoje, muito certamente, muito provavelmente foi o algoz de ontem. E se não perdoarmos uns aos outros, esse círculo vicioso continua. E às vezes se agrava. Então, se hoje eu estou sofrendo uma obsessão, por exemplo, eu preciso perdoar, eu preciso pedir perdão. E eu preciso ficar de bem com aquele com o qual no passado eu tive problemas. Para que esse ciclo vicioso pare por ali. Para que não faça crescer uma discórdia, necessidade de sede de vingança, aquela sede de justiça que nós queremos fazer com as próprias mãos, equivocadamente, não é? Muito pelo contrário. A partir do momento que perdoamos, nos libertamos, em primeiro lugar, e isso é muito certo. Basta perdoar, basta conseguir perdoar alguém que a gente tem essa sensação de bem-estar e de libertação daquela pessoa, né? Então Jesus vem ensinar isso e tantas outras coisas mais, né? Então, nós julgamos estarmos assinalados pelo destino quando algo difícil nos acontece, quando algum sofrimento nos chega. E aí a gente acha que deve apenas se conformar com o sofrimento, com as dores. Não foi Deus que mandou. Então, portanto, cruzar meus bracinhos aqui, vou dizer amém para tudo e vou deixar que as coisas aconteçam por si só. Ser resignado não é isso, absolutamente. Nós vemos isso se repetir no comportamento dos nossos irmãos, que se mantêm tristes, às vezes, até o fim da vida, passando por aqueles reveses, às vezes, muito difíceis, né? É uma doença que não tem cura, é a perda de um filho, de alguém muito querido, né? Problemas materiais, dificílimos, né? E que as pessoas simplesmente entram em depressão, se desestabilizam, perdem a vontade de viver e ficam só esperando a vida passar e a vida acabar, né? Quando, na verdade, aqueles reveses da vida são para justamente o contrário, para que a gente reaja,
para que a gente perceba que ensinamento que está sendo trazido para nós, o que é que aquilo ali está me querendo ensinar. Parece que isso tudo a gente já sabe, mas quando a gente passa pelas dificuldades, parece que dá um branco, a gente esquece tudo. E aí não serve para a nossa vida. A gente não consegue colocar no nosso cotidiano toda essa teoria que a gente aprende, né? Quando a gente consegue valorizar a vida depois de vir um diagnóstico de alguma doença difícil, que não tenha cura, talvez. Quanto aprendizado que uma doença, por exemplo, tem para nos dar. E que muitas vezes a gente se revolta, a gente se fecha para o mundo, a gente perde as oportunidades que a vida nos dá, que são oportunidades de Deus para nós, não é? Então, meus queridos, nada é fatalidade. Nós podemos mudar nosso destino o tempo inteiro. Nada é estático na vida. A vida é uma construção permanente. Estou sofrendo hoje, o que eu vou fazer com esse sofrimento? Vou me fechar e vou me fechar para a vida, para o mundo, vou me rebelar contra Deus? Ou será que eu vou dar o meu melhor e vou fazer do meu presente um futuro melhor para mim? Talvez nem nesta vida ainda, agora presente, mas para um momento futuro, no plano espiritual. Não nos esqueçamos, não deixemos de lado a vida futura. Pensemos, vamos acreditar que a vida continua, que nós somos espíritos imortais, que nós somos espíritos, que mais cedo ou mais tarde vamos estar livres desse corpo aqui de carne. Porque a gente vive como se não fosse morrer nunca, né? A gente não quer nem ouvir falar disso, né? Falar em morte, falar em deixar o corpo físico. Quando que isso é algo, isso sim é fatalidade, talvez seja a única da vida, né? Então, não a passividade, sim a positividade e o otimismo. Se uma doença chega, que não sejamos passivos a ela. Busquemos a cura com todos os meios que estão ao nosso alcance. A medicina que está aí, evoluidíssima, e todas as terapias alternativas que nós temos, né? Inclusive uma casa como essa, seus passes magnéticos, passes fluídicos, né? A própria água fluidificada, as preces, todos os trabalhos espirituais em prol de nós, que hoje nós temos, graças a Deus, conhecimento, né? Então, terminando, né? Hora alguma, o Senhor confiou-se à inércia ou rendeu-se à apatia espiritual, transformando o enganoso revés sofrido no madeiro em retumbante vitória para o Evangelho. Mais uma vez, mostrando, através dos seus exemplos, como nós devemos viver a nossa vida. Ele foi vitorioso em passar para nós o roteiro de bem viver, de bem proceder. Ele não redimiu nossos pecados. Eu gosto sempre de falar sobre isso, porque muitos irmãos nossos de outras vertentes religiosas acreditam que Jesus redimiu todos os pecados quando foi à cruz, quando sacrificou-se por nós. Ele nos ensinou a nós buscarmos a nossa própria libertação, a nossa própria redenção. Ele foi o Verbo vivo, ele é o Verbo vivo. E veio ensinar tudo que ensinou, e basta a gente seguir esse roteiro. É difícil, muito difícil. Lembrando que a cruz, meus irmãos, é intransferível, mas a cruz a gente já sabe que tem o peso que os nossos ombros podem carregar. Então, sem vitimismo, né? E sim com compreensão.
Então a cruz que ele enfrentou simboliza o homem na terra, a sua vida aqui material, a cruz que cada um precisa carregar. As dores de Jesus na cruz representam as nossas, na nossa trajetória evolutiva. E por fim, a superação da dor de Jesus depois que morreu e ressuscitou simbolizam a nossa superação que vamos galgando, encarnação após encarnação. É que, em verdade, ninguém logra vencer as circunstâncias adversas sem que se vença primeiro. Quando a gente está em paz consigo mesmo, está de bem com Deus, com a vida, o que vier é lucro, o que vier a gente tira de letra, por pior que nos pareça ser. Não é? Às vezes o mundo está se acabando lá fora, mas a gente permanece em paz. E é preciso que seja assim, porque se a gente se desestrutura, se a gente fica em pânico, a gente não consegue resolver absolutamente nada na vida. Né? Não consegue ter clareza, discernimento das coisas para resolver os problemas. Né? Então, despojar-se das suas questões pessoais, das suas fraquezas morais, dos seus maus pendores, para que tudo que vier a gente tire de letra. Então, meus irmãos, tem outras questões aqui que eu não vou levantar agora porque não dá tempo. Até as 9? Tá. É preciso que cada vez mais palavras que o Mestre nos deixou nos sirvam de reflexões profundas. Quando ele diz: eu estou em vós e vós estáis em mim. Eu sou a videira e vós sois os ramos. Eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quer bênção maior do que isso? De nós entendermos que nós somos o ramo da videira que é Jesus, que Jesus representa em nossas vidas. Que os ramos jamais conseguirão sobreviver, dar folhas, flores, frutos, se não estiver perfeitamente conectado com a própria videira. Que se queremos a vida abundante que Jesus nos prometeu e nos ensinou, é preciso que haja essa conexão perfeita entre nós e Ele. Ele é a videira sempre viva e saudável, nutrindo todos os que estão ligados a Ele. Comunhão vital, porque é impossível sobreviver sozinhos. Os ramos só dão frutos se estivermos conectados com a própria videira. Senão, terão que ser cortados e jogados fora. Outras oportunidades certamente virão, mas é preciso que os talentos que Deus nos dá, nós saibamos fortalecer, multiplicar, não é? Então, a perfeita conexão entre nós e Ele. Mas o que nos impede? Qual o principal obstáculo para que a gente faça essa conexão perfeita? O principal obstáculo, meus irmãos, é o não entendimento, a não consciência do nosso eu integral, do nosso self. Enquanto nós deixarmos o nosso lado sombrio falar mais alto, né? Porque todos nós temos potenciais insondáveis. Né? E quando a gente vê exemplos como Paulo de Tarso, como Maria de Magdala, nossa, inumeráveis exemplos que nós temos aí na história da humanidade. O próprio André Luiz, né? Que é um exemplo bem mais recente,
de despertar intenso, né? Ele tendo vivido como um homem mundano, aqui na sua última encarnação, depois de passar pelas zonas umbralinas durante anos, passa por todo aquele perrengue e se vê acolhido na colônia Nosso Lar, e ali tem todo um despertar, né, dele. E segundo o ministro do Nosso Lar, diz um despertar intenso, né? Por que não também conosco? Será que nós também não podemos ter esse despertar de consciência, essa ampliação de consciência, talvez nesta vida? Será que nós não conseguimos buscar isso, pelo menos? Fazer por onde? Trabalhar para que algo parecido nos aconteça? Será que se a gente parar agora de buscar o que não nos interessa, ainda aqui enquanto encarnados, será que a gente não consegue um certo despertar da consciência? Bom, Paulo disse que o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que não quero fazer este faço. Precisa ser modificado. Para aquela frase, jamais no fim da vida de Paulo, já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Então, ele deixou grafado, Paulo, na história, Atos dos Apóstolos, as suas epístolas, material farto para que a gente possa aprender, né? Se deliciar das bênçãos que ele trouxe para nós do Evangelho do Cristo. Por amor a esse ideal, Paulo, no fim de sua vida, no fim não, até o fim de sua vida, se deixa perseguir, caluniar, escarnecer, flagelar, condenar à morte e degolar. E ele escreve em meio aos seus sofrimentos: meus irmãos, eu transbordo de júbilo por entre as minhas tribulações. Cristo é minha vida e a morte me é lucro. Já não vivo eu, o Cristo é que vive em mim. Que nos sirva de exemplo para que a gente repense a nossa vida, né, cotidiana, que a gente anda fazendo dos nossos dias, do tempo tão precioso que nós temos aqui, encarnados hoje. Tudo isso nos sirva de reflexões, meus irmãos. Muita paz para nós, que Jesus nos acompanhe hoje.